Nesta videoaula eu vou fazer com vocês este tapete. Aqui eu tenho ele, um tapete para você usar na frente da geladeira, na frente do fogão, na frente da porta. Então esse aqui, ele ficou com 75 de comprimento por 55 centímetros de largura. Eu vou passar todas as dicas também, se você quer fazer ele maior. A encomenda que eu tenho dele é um tapete desse pequeno e o outro é de 2,15 m. Então, eu não estarei fazendo aqui o jogo de cozinha completo, mas você pode fazer o jogo de cozinha. Essa parte aqui do bico que eu tenho aqui, ó, no cantinho, então eu trabalhei aqui ele carreira ida e volta. Depois eu trabalhei em volta aqui com pontos baixos, mas também estarei fazendo no vídeo essa parte. E depois aqui eu tenho essa parte aqui já a videoaula no meu canal. Esse biquinho aqui desta forma. Então, eu vou fazer essa parte central do tapete. E vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula deste bico aqui. Então, para um jogo de cozinha, você vai precisar mais ou menos de 1,8 kg. Eu sempre compro já o cone grande. Ele dá 2 tapetes desse pequeno e o de cozinha, o tamanho padrão, que é 1,20 por 55, vai ficar então a largura dos tapetes. Eu vou usar o barbante número 6, então eu tenho aqui um rolo grande. Eu já compro o grande de 1,8 kg. É um fio número 6 da Supremo Enovelar. Eu vou usar a agulha 3 e 3,5. A agulha 3,5 eu vou trabalhar todo o tapete. E a agulha 3 eu vou fazer apenas as 2 carreiras aqui em ponto alto do tapete. Então, eu começo as correntinhas com a 3,5 e depois eu pego a número 3 para fazer somente as 2 carreiras em ponto alto, para que o tapete não fique com as pontas aqui ó, aberta e o meio mais fechado. Então, você fazendo dessa forma, aqui ele vai ficar mais fechadinho. Porque eu trabalho aqui, ó, todo o tapete tem bastante correntinha aqui, ó. Então, ele dá diferença nos pontos, se eu trabalhar todo em ponto alto ou se eu tiver aqui as correntinhas, ele dá essa diferença. Por isso que quando eu tenho uma carreira em ponto alto, quando eu faço tapete, eu trabalho com agulha menor do que eu faço o restante do tapete. Então, somente nas 2 carreiras iniciais e nas 2 carreiras finais do tapete, que é todo em ponto alto, eu vou usar a agulha 3 mm. Aqui eu fiz um gráfico no Excel para ter uma base assim de como está fazendo esse tapete para quem gosta de trabalhar com gráfico. Eu vou deixar então esse gráfico no meu Face. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para que você possa estar acessando e se você quiser imprimir fica melhor para você trabalhar. Então, nesse tapete menor, eu usei esse gráfico com todos esses motivos aqui. Para você aumentar no comprimento, quando chega aqui, ó, aqui eu finalizaria o tapete, né? Se eu for fazer menor. Daí aqui seria as 2 carreiras em ponto alto. Então, se você for aumentar o tapete, depois que você chega aqui, antes dessas 2 carreiras dos pontos altos, você começa aqui novamente e vai repetir. Então, aqui você vai repetir 10 carreiras. Aqui eu medi no meu tapete, aqui nessas 10 carreiras eu tenho 13 centímetros. Então, se você for aumentar cada desenho, o seu tapete vai aumentar 13 centímetros em média. Depende da tensão do seu ponto. E na largura, então aqui eu tenho meio, motivo e aqui eu tenho inteiro. Eu sempre termino com meio em cada lado. Então, aqui você terá que fechar o motivo e fazer mais meio. Então, aqui eu também tenho. Você terá que aumentar mais 10 quadradinhos aqui do lado, fazendo este desenho. Então, se você for aumentar mais um desenho, vai aumentar a largura mais 18 centímetros. Então, se você for aumentar, depois que eu for aqui iniciar o tapete, eu vou orientar aqui como aumentar.
Mas para quem já tem uma noção de como faz, aqui então eu aumento aqui 10 quadradinhos, então eu terei mais 30 correntinhas. Nesse aqui eu tenho 23 quadradinhos, vezes 3, que é igual a 69 correntinhas, mais 4, que é para dar a altura de um ponto alto, e voltar na quinta correntinha e continuar o trabalho. Se for aumentar mais um motivo, serão 33 quadradinhos, vezes 3, que é igual a 99 correntinhas, mais 4 para subir, voltar na quinta correntinha e trabalhar os pontos altos. Então, aqui, nesse que eu fiz, tenho 70 pontos de base, que são 69 mais esses 4. Essas 4 correntinhas é o equivalente a um ponto alto. Aqui, para fazer, então, um motivo mais largo, eu tenho 99 correntinhas mais 4, que é para subir e voltar. Então, eu tenho 100 pontos de base. Então, ele vai aumentar de 30 em 30 correntinhas. Nessas 30 correntinhas de aumento, eu tenho 18 centímetros. Então, aí você vai fazer conforme o tamanho desejado. Aqui no tapete, então, para quem quer ter uma noção do que são esses quadradinhos e o que são esses X aqui dentro. Aqui onde eu tenho os quadradinhos, é esse desenho aqui, ó. Onde eu tenho ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Então, aqui são os quadradinhos, que é onde eu tenho aqui, 1, 2, 3 quadradinhos. Quando eu tenho X, eu já tenho aqui, ó, o pontinho de base do quadrado. Então, aqui no X, ao invés de ser as 2 correntinhas, são 2 pontos altos. E o outro pontinho, então, tem aqui 4 pontos altos. Então, a diferença do X e do quadradinho é essa. Aqui, o quadrado, eu não tenho ponto alto. E no X, onde eu teria as 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Então, com o fio número 6 e a agulha 3,5, eu vou fazer o cordão de correntinhas. 69 mais 4. Então, eu vou fazer aqui um cordão de 73 correntinhas. Fiz aqui o meu nozinho inicial e agora eu vou fazer 73 correntinhas. Então, aqui eu tenho a primeira correntinha, segunda, terceira, quarta, e vou fazendo assim até ficar com 73 correntinhas. Então, aqui no início, vou fazer aqui, ó, seria aqui bem nesse iniciozinho aqui embaixo do X, esse cordão de correntinhas. 69 mais 4 para dar a altura de um ponto alto. Terminei aqui o meu cordão de 73 correntinhas. Agora, se você quiser aumentar o seu tapete, você vai fazer mais 30 correntinhas para aumentar um motivo desse aqui. Então, agora, na largura, você vai aumentar 30 correntinhas se você quiser o tapete maior. Nessa medida que eu passei, são as 73 correntinhas. Agora, eu vou trocar de agulha. Eu vou pegar a agulha número 3 e vou trabalhar essas 2 carreiras com a agulha número 3. Agora, eu vou voltar aqui, ó, na quinta correntinha, sem contar essa que está na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ali na quinta e faço um ponto alto. Aqui eu tenho, então, 2 pontos altos, já contando com as correntinhas. Então, essas 4 correntinhas que subimos, é para que fique desta forma, ó. Uma correntinha aqui na base e as 3 para dar o ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha. Pego aqui uma alcinha da correntinha,
Vou fazer um ponto alto em cada correntinha, pegando aqui, ó, uma alcinha dessa correntinha. Faço ponto alto. Então, vou trabalhar assim até o final. No total, eu terei 70 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas. Aqui eu terminei meus 70 pontos altos de base. Então, aqui, ó, no último pontinho também fiz, aqui onde eu iniciei, que fiz a primeira correntinha, ficando assim com 70 pontos altos de base. Deixa eu medir aqui pra ver certinho, pra vocês saberem quanto que ficou. Ó, ficou com 42 centímetros, então o restante ali na largura, que ficou com 55, é a parte do bico. Então, a parte central ficou com 42 centímetros. Então, agora eu fiz esta primeira parte aqui do tapete, ó. Essa carreira aqui onde tem todos esses X aqui são os pontos altos. Agora, eu vou repetir, ó. Tenho mais uma carreira toda em ponto alto. Vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou virar o trabalho. E em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, onde eu fiz as 2 correntinhas, já está na direção desse último ponto alto. Venho aqui no próximo. Se você fizer aqui, o seu tapete vai começar a se abrir e vai aumentar ponto. Então, aqui onde você sobe as correntinhas, já conta como ponto alto. Então, você vai no próximo ponto. Eu subo 2 correntinhas para fazer o ponto alto, porque eu acho que fica melhor depois, fica mais retinho. Mas você pode subir as 3 correntinhas aqui normal, como você faz. Que é apenas uma sugestão de você fazer as 2 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Vou ficar com 70 pontos altos, contando com as 2 correntinhas que eu subi ali para começar essa carreira. Eu vou fazer assim até o final da carreira, fazendo um ponto em cada ponto de base. Então, nesta carreira, ainda estou trabalhando com agulha 3 milímetros. Vou trocar somente na próxima, onde eu terei o trabalhado aqui, que são os espaços que tem as 2 correntinhas de separação entre um pontinho e outro. Então, a partir dali que eu vou mudar a numeração da minha agulha. Se você não tem uma agulha menor, você pode fazer um ponto mais apertado, para que aqui nas pontas do tapete ele fique bem retinho com o restante do trabalho. Mas se você tem a agulha menor, você usa aí uma agulha então de numeração menor. Pode fazer também com o barbante número 6, pode fazer com o número 4, usando a indicação correta da agulha. Vou trabalhar assim até o final. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, então aqui onde eu tenho ponto alto, eu fiz um ponto alto. Aqui onde eu tenho essas correntinhas que dá a altura de um ponto alto, eu também preciso fazer mais um ponto alto. Então, venho aqui, bem no pezinho ali, e faço mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar com agulha 3,5 por todo o tapete. E vou usar a agulha 3 agora, somente aqui nessas 2 últimas carreiras, que são em ponto alto. Então, agora eu já trabalhei as 2 carreiras em ponto alto. Essas 2. Vou para a próxima carreira. Com a agulha 3,5. 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto.
viro o trabalho, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar 7 pontos altos, contando com as correntinhas que eu iniciei, que é aqui, ó, onde eu tenho esses 2x. Então, aqui é um ponto, aqui dentro são 2 pontos, aqui mais um ponto, dentro 2 pontos e aqui mais um ponto. Então, eu tenho aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu já tenho 6 pontos altos. Faço mais um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora eu vou trabalhar aqui esses 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que que são esses quadradinhos? São as 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e vou no próximo. Faço um ponto alto. Tenho aqui um quadradinho. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, vou no próximo e faço ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer assim até ficar com 9 quadradinhos. Um, dois, três, quatro, 5. Então, aqui eu já trabalhei 5 quadradinhos. Fiz os 9 quadradinhos, agora eu cheguei onde eu tenho esse X aqui no meio. Eu já tenho um pontinho, faço mais 2, que é aqui do meio, e mais esse aqui do ladinho. Então, aqui eu vou ficar com 4 pontos altos, sem correntinha de separação. Três pontos, 4. Então, aqui, ó, ao invés de eu fazer as 2 correntinhas no quadrado, eu fiz 2 pontos altos, um ponto em cada ponto de base e os 2 pontinhos do ladinho aqui. Então, o X são esses 4 pontos altos aqui. Quando é 2x, eu fico aqui com 7. Então, aqui novamente eu vou trabalhar os 9 quadradinhos. 2 correntinhas, pula 2 pontos, vai no próximo. Ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos, vai no próximo. E vou fazer assim até ficar com os 9 quadradinhos igual deste lado aqui. Terminei aqui os 9 quadradinhos, agora eu vou fazer os 7 pontos altos para ficar igual aqui deste lado. Então, aqui onde eu tenho os 2x, são os 7 pontos altos, um pontinho em cada ponto de base. Sem correntinha de separação e sem pular os pontinhos. Vamos fazer os 7 pontos altos. Então, aqui eu fiz os 7 pontos altos, agora eu vou subir as 2 correntinhas, agora vamos ter somente um X. Então, aqui nós vamos fazer somente 4 pontos altos, as 2 correntinhas, viro o trabalho, e faz 4 pontos altos. Então, aqui eu faço mais 3. As 2 correntinhas que eu subi.
mais 3. 4 pontos altos. Fiz o X. Tenho um quadradinho, faço 2 correntinhas. Pulo 2 pontos de base. Vou no próximo. Tenho agora outro X. Então, agora são os 4 pontos altos sem correntinha de separação. Já tenho um pontinho ali, faço 2 aqui onde eu tenho as 2 correntinhas e mais um ponto alto em cima aqui do próximo ponto. Então, aqui eu tenho um X, um quadrado e um X. Na carreira anterior eu tenho 9 quadrados, agora eu vou ficar com 7. Então, aqui já trabalhei esse quadrado e esse X. Agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Quando chegar aqui nesse último quadrado da carreira anterior, eu vou completar com X. Então, vamos fazer aqui os 7 quadradinhos e eu já volto para dar continuidade. Então, aqui nesses quadradinhos, ó, é quadrado em cima de quadradinho. Onde eu tenho as 2 correntinhas, eu faço as 2 correntinhas. Onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto. Vou fazer assim até completar os 7 quadrados. Terminei os 7 quadradinhos. Agora o próximo é onde eu tenho o X e eu faço aqui, nesse espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos e mais um ponto alto em cima desse próximo ponto. Então, aqui eu fico com 4 pontos altos, sem correntinha de separação. Já tinha um pontinho, faço mais 3. 4 pontos altos. Agora, eu tenho um quadradinho, 2 correntinhas e um ponto alto. E tenho mais um X, que são os pontos altos sem as correntinhas de separação. Agora, novamente aqui, eu faço os 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no último, eu vou preencher com ponto alto. Então, agora aqui, ó, ele vai diminuindo. Tenho 9, 7, depois 5, depois eu tenho 3 e depois tenho 1. Então, agora aqui eu vou fazer os 7 quadrados, faço as 2 correntinhas. Sempre vai ser 2 correntinhas. E o ponto alto em cima do ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. Fiz os 7 quadradinhos. Cheguei na parte onde eu tenho o outro X. Então, eu faço os 2 pontos altos aqui na correntinha e mais um ponto no próximo ponto. Tenho um quadradinho, 2 correntinhas e pula 2 pontos. E aqui no finalzinho eu faço os 4 pontos altos, que é ali onde eu tenho o X ali no gráfico. 3 pontos. Aqui onde eu subi as 2 correntinhas faz mais um ponto, para ficar num total de 4 pontos altos. Subo as 2 correntinhas, viro o trabalho, um ponto em cada ponto de base, sempre cuidando para não pegar aqui no mesmo ponto, senão ele vai aumentar. Que eu vou ficar com os 4 pontos altos de base. Então, aqui nós terminamos esta carreira.
X, quadradinho, X. Na próxima, eu tenho 2x. Então, aqui eu já tenho um x. Onde eu tenho aqui as duas correntinhas são os dois pontos altos. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Tenho aqui os 7 pontos altos. Então, sempre vai ser assim, ó. Você olhando aqui no gráfico. Uma carreira tenho 2x, que são 7 pontos altos. Na outra eu tenho um x, que são 4 pontos. 7 pontos altos, 4, 7, 4. Então, vai ser assim nas laterais, do começo até o final. 1x, 2x, 1x, 2x, 1x, 2x. E assim por diante. Terminei aqui os 7 pontos altos, eu tenho um quadradinho. Duas correntinhas. E um ponto alto. Tem um X, que são aqui os 4 pontos sem correntinha de separação. Agora, vai diminuir para 5 quadradinhos. Então, eu fiz aqui o quadradinho e o X. Tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou ter 3x. Na carreira anterior eu tinha 2. Depois eu vou ficar com 3. Então, eu vou fazer aqui os 5 quadradinhos. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto de base da carreira anterior. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto de base. Duas correntinhas. Um ponto no ponto de base. Duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Fiquei aqui com os 5 quadradinhos. Então, agora, diminuir mais 2. 9, 7 e 5. Aqui no X, 4 pontos altos. Um quadradinho. Aqui é um X. Um quadradinho. E aqui mais um X. Então, vai diminuindo os quadradinhos e vai aumentando aqui o X ali pelo gráfico, ó. Tinha 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer os 5 quadradinhos da mesma forma que eu fiz aqui. Terminei os 5 quadradinhos, agora eu vou ter um X, um quadradinho e 2x. Então, aqui eu faço os 4 pontos altos, já contando com este ponto do quadradinho. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e faço o outro quadradinho. Agora, aqui, ó, da mesma forma que eu tenho 7 pontos altos de um lado, do outro eu tenho a mesma quantia de pontos altos. Então, aqui eu faço os 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6. E aqui onde eu subi as duas correntinhas, mais um ponto alto, ficando com 7 pontos altos. Subo as duas correntinhas. Viro o trabalho.
Vou no próximo ponto e faço ponto alto. Agora, nessa carreira, eu tenho somente um X, então são 4 pontos altos aqui nessa lateral. Então, nós estamos aqui, ó. Terminamos esta carreira dos 5 quadradinhos. Estamos nessa aqui, tem um X, quadrado, X, e vai diminuir agora para 3 quadradinhos. Então, aqui eu faço 2 correntinhas e faço um quadradinho. Onde eu tenho as 2 correntinhas, 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas. Pulei aqui os 2 pontos de base, fiz o quadradinho. E aqui eu faço 4 pontos altos. Então, são os 3x que eu tenho aqui nesta carreira. Agora, vamos fazer os 3 quadradinhos. Então, aqui ele vai diminuindo, ó. E os x, que são os 4 quadradinhos, vai aumentando. Tanto aqui como aqui no meio. E depois, quando vai aumentando os quadradinhos, vai diminuindo aqui o número de x. Então, ele é bem fácil depois que você pega o jeito. É só você continuar olhando na carreira anterior e dar sequência ao trabalho. Aqui eu vou ter 3 quadradinhos. Cheguei aqui no penúltimo. No último eu preencho com o X, que são os 4 pontos altos. 2 pontos altos aqui dentro da correntinha. E um ponto em cada lado aqui desses 2 pontinhos. Agora eu faço as 2 correntinhas e faço o quadradinho. Onde eu tenho as 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vou no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, faço quadrado. Onde eu tenho as 2 correntinhas, os 2 pontos altos, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, aqui, ó, tenho 1x, 2, 3, e agora eu vou ficar com 4, porque eu preciso fazer mais um para ter a diminuição do quadradinho ali. Então, eu faço aqui mais um quadrado e um x. Agora, eu vou fazer os 3 quadradinhos. 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto alto. 2 correntinhas e no próximo ponto alto. Agora aqui eu faço os pontos altos dentro desse espaço onde eu tenho as 2 correntinhas. E mais um ponto alto no próximo ponto, ficando com 4 pontos altos. 2 correntinhas, pulo os 2 pontos de base, ponto alto, 2 pontos altos aqui no espaço das 2 correntinhas e mais um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e aqui eu preciso ficar com 4 pontos altos.
Então, aqui eu tenho os 4 pontos altos, com este aqui no finalzinho, onde eu tenho essas duas correntinhas. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho. Agora, nessa carreira, eu tenho 2x para iniciar a carreira, então são 7 pontos altos. Então, são 7 pontos altos. 4, aqui nas duas correntinhas, 2, e mais um pontinho no próximo ponto. Ficando aqui 7 pontos altos. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço um quadrado. Agora faço um X, 4 pontos altos. Então, agora nós estamos nesta aqui. Aqui eu já terminei. Nesta aqui, ó, nessas 3 carreiras agora, só vai mudar aqui no finalzinho, ó, que são 2x, 1 e 2x. Mas aqui no meio você pode notar, ó, que é quadrado, x quadrado, x quadrado, x quadrado, x quadrado, porque aqui eu tinha 3, vai diminuir para 1. E aqui eu vou ter, vai diminuir para 1. E depois vai começar com 1. Então, essas 3 carreiras vão ser iguais, só vai mudar a posição aqui, mas a quantidade de quadrado e x vai ser a mesma, ó. Aqui, x quadrado, x quadrado, x quadrado, x quadrado. E aqui vai começar quadrado, x, intercalando entre um e o outro. Então, nessas 3 carreiras, vai ser desta forma. Vou fazer as 2 correntinhas. E o quadrado. Agora, no X. Os 4 pontos sem correntinha de separação. 2 correntinhas. E agora, os 4 pontos altos novamente. Então, nesses 4 pontos altos, sempre aqui, ó, pegando um ponto aqui nos pontos das laterais e 2 aqui no meio. Então, olha, diminuiu de 3 e agora eu tenho 1. Eu vou continuar fazendo assim, ó, até o finalzinho da carreira. O X e o quadrado, o X e o quadrado. Onde eu tenho o quadrado, eu faço as 2 correntinhas e pulo os 2 pontos de base. Onde eu tenho espaço de 2 correntinhas, eu preencho com 2 pontos altos. E vou no próximo ponto e faço um ponto de base, ficando assim com os 4 pontos altos. Então, ele vai ficando assim, ó, nessa carreira, ó. X quadrado, x quadrado. Vou fazer assim até o finalzinho. Então, agora no final lá, eu vou fazer novamente 7 pontos altos, igual aqui no início. Então, os lados são todos iguais em todo o tapete. Quando eu começo com 4, eu termino com 4. Quando eu começo com 7, quando eu chego aqui no finalzinho, eu finalizo com 7. Aqui eu já tenho um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, eu faço mais 2 pontos altos. E um ponto em cada ponto de base. Então, aqui 1, 2, 3, e onde eu subi a correntinha, faço um ponto também.
ficando assim com os 7 pontos altos. Sempre cuidando para não aumentar e nem diminuir, para que o seu tapete, seu trabalho aí fique bem retinho. Sete pontos altos. A próxima carreira são 4 pontos altos. Então, subi as 2 correntinhas, virei, faço 4 pontos altos. Essa carreira também vai ser igual à anterior, só um quadradinho e um X. Só vai mudar porque onde era o X vai ficar o quadrado e onde era o quadrado vai ficar o X, que são os 4 pontos altos. Então, aqui eu faço as 2 correntinhas e faço o quadrado. Aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, 2 pontos altos. E mais um ponto aqui no próximo ponto de base. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Faço um ponto alto, formando quadrado. E agora eu faço o X com os 4 pontos altos. E vai ser assim até o finalzinho da carreira. Chegando no final, vamos fazer 4 pontos altos. Então, aqui, ó, você vai seguir fazendo. Quando chegar aqui no final, aqui vai ter um quadradinho e você vai finalizar aqui com 4 pontos altos, da mesma forma que foi feito aqui. Então, eu vou fazer assim até o finalzinho e já volto para dar continuidade, fazendo aqui X e quadrado, X e quadrado. Cheguei aqui no finalzinho onde eu tenho 7 pontos altos, eu fiz os 4 pontos altos, 2 correntinhas. Vou fazer agora 4 pontos altos. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho e agora 7 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos e no próximo ponto mais um ponto de base. E esta carreira também vai ser um quadrado, um X, um quadrado e um X. 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base. Venho aqui no próximo espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vou no próximo ponto alto. Um ponto alto, 2 correntinhas e faço o quadrado. Vou fazer assim até o final da carreira e lá também vamos terminar com 7 pontos altos para ficar igual aqui no comecinho desta carreira. Então, eu vou fazer assim até o final e terminar com 7 pontos altos. Terminei aqui com 7 pontos altos. Subo as 2 correntinhas e viro o trabalho. Então, toda vez nós vamos fazer desta forma. Aqui nessa parte eu não vou repetir mais, porque é sempre igual, as 2 correntinhas, vira. Uma vez trabalha 4, outra 7. Então, agora eu vou trabalhar 4 pontos altos. Já tenho as 2 correntinhas. Faço mais 3 pontinhos aqui. Ficando com os 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas e um quadrado. Então, agora eu estou trabalhando esta carreira aqui. Um X
Agora, já fiz o quadrado. Um x, quadrado, um x. Agora, nessa carreira, eu terei os 3 quadrados. Então, aqui eu vou fazer o x. Duas correntinhas, faço um quadrado. 4 pontos altos. Sempre esses pontos altos são 2 aqui onde tem as correntinhas e um ponto em cada ladinho aqui do quadradinho. Fiz aqui, então, meus 3x desta carreira. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, nesta direção, onde eu tenho aqui os 9, fui diminuindo até ficar 1. Aqui eu tenho os 4 pontos altos e aqui eu já comecei, então, com um quadradinho. Agora, eu vou ficar com 3. Então, aqui ele foi diminuindo, aqui ele vai aumentando. Aqui eu tenho 1, agora eu vou ficar com 3 quadrados. Depois 5, 7 e 9, e começa a diminuir novamente. Então, aqui do lado eu tenho os 3 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, eu faço as 2 correntinhas e 3 quadrados. Então, aqui eu tenho o primeiro, um quadrado aqui na direção do quadrado da carreira anterior. E mais um quadrado aqui. Então, aqui você tem que cuidar para que fique aqui nessa direção, ó. Se você começar errado aqui, ó, ele vai ficar em outra direção e vai ficar errado o tapete. Então, você sempre tem que cuidar. Terminei aqui, aqui eu continuo e vou abrindo, depois eu fecho. Então, aqui eu já fiz os 3 quadrados. E agora, eu começo a fazer os bloquinhos novamente. 4 pontos altos, 2 correntinhas. 4 pontos altos. Duas correntinhas, até chegar aqui na direção deste outro aqui, ó. Onde eu tenho 9, 7, 5, 3, 1, e aqui eu tenho 1. Então, eu vou fazer aqui mais 2. Aqui eu vou ficar com os 3 quadradinhos. Então, aqui, entre os 3 quadradinhos e o próximo que eu vou fazer, eu fiquei aqui, ó, com 4x. X quadrado, x quadrado, x quadrado e x, que são os 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer os 3 quadrados nesta direção aqui, ó, porque aqui eu já tenho o primeiro. Agora, eu vou ficar com 3. 2 correntinhas, o ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Tenho aqui os 3 quadrados. Carreira anterior eu tenho 1, agora 3. E aqui eu continuo fazendo aqui os 4 pontos altos. Separo por 2 correntinhas, vou para o próximo bloquinho, pulo os 2 pontos de base. Faço os 4 pontos. Duas correntinhas e termino aqui, ó. Onde eu tenho na carreira anterior 7 pontos, agora eu vou ficar com 4. Então, aqui eu fiz um ponto nessa direção, pulo 2 de base, tenho 2 correntinhas de separação. Vou fazer um ponto, 2, 3 e 4. Para ficar igual o outro lado do tapete. 4 pontos altos.
Aqui onde eu tenho as duas correntinhas, mais um ponto alto. Agora, na próxima carreira, 7 pontos altos. Ficando desta forma. Agora, nesta carreira, eu terei 5 quadradinhos. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu tenho os 7 pontos altos, um quadradinho e mais um X. Então, aqui eu vou fazer um quadradinho. Onde eu tenho as duas correntinhas, 2 pontos altos e mais um ponto alto no próximo ponto de base. Agora, então, aqui eu vou ter um quadrado, 2, 3, 4 e 5. Duas correntinhas, pulo os 2 pontos de base, faço um quadradinho. Duas correntinhas, quadradinho aqui vai ficar em cima do outro quadradinho, ó. Duas correntinhas, mais um quadrado, duas correntinhas, quadrado, duas correntinhas e mais um quadrado. Então, agora ele está se abrindo. Faço aqui os 4 pontos altos. Duas correntinhas. Cheguei aqui perto, onde eu tenho os 3 quadradinhos. No último aqui, então, eu faço um quadradinho. E aqui depois que eu termino este, eu faço mais um para ficar com os 5. E aqui no meio, eu fiquei com 3 bloquinhos de 4 pontos altos. Então, agora aqui, a carreira aqui, ó, foi diminuindo os quadradinhos. Esse aqui dos bloquinhos agora vai diminuindo e aumentando do quadradinho. Então, agora eu tenho 3. Na anterior eu tinha 4. Duas correntinhas e faço aqui os 5 quadradinhos igual eu fiz aqui. Então, aqui eu já terminei. Fiz aqui os 7 pontos altos para finalizar a carreira. Fiz as duas correntinhas. Virei e já fiz o bloquinho de 4 pontos altos, contando com as duas correntinhas. Agora, então, vou para a próxima carreira. Essa foi a que acabamos de fazer, que termina com os 7 pontos altos. A próxima começa com 4 pontos altos. Um quadradinho. E agora, 4 pontos altos. Então, já tenho um ponto. Faço 2 aqui nas correntinhas. E mais um ponto aqui no próximo ponto de base. Agora, eu vou ficar com 7 quadradinhos. Então, aqui pelo gráfico, eu já fiz este e este. Agora, tenho
7 quadrados. No meio vai ficar os 2 bloquinhos. Então, na carreira anterior eu tenho 3, agora nesta eu vou ficar com 2 bloquinhos aqui, ó. Então, vou fazer os 7 quadradinhos e já volto. Fiz aqui os 7 quadradinhos, o primeiro bloquinho, outro quadradinho, que são as 2 correntinhas de separação e mais um bloquinho. E agora, terei que fazer novamente a mesma quantidade que eu tenho aqui de quadradinhos, eu vou fazer aqui. Então, aqui eu faço as 2 correntinhas e continuo fazendo aqui o quadradinho. Ó, aqui ele vai se abrindo e formando o desenho, então, aqui, ó, no meio do tapete. E aqui ele foi abrindo e fechando. E o quadradinho foi o contrário. Fechando e agora abrindo. Vou fazer aqui os 7 quadradinhos e finalizar com a mesma quantidade aqui de ponto que eu tenho deste lado. Então, depois dos 7 quadradinhos, aqui eu vou fazer o bloquinho de 4 pontos altos, um ponto aqui, 2 aqui dentro das 2 correntinhas e mais um ponto no próximo ponto de base. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e termino com os 4 pontos altos aqui do ladinho. Então, eu vou terminar e já vou iniciar a próxima carreira. Então, a próxima carreira eu iniciei com 7 pontos altos, contando com as 2 correntinhas. Então, sempre seguindo nessa ordem. 7 pontos, 4, 7, 4, 7, 4, sempre desta forma. Se na anterior eu fiz 4, na próxima eu começo com 7 pontos altos. Agora, aqui eu vou ficar com 9 quadradinhos, da mesma forma que eu tenho aqui quando eu iniciei. Então, aqui foi diminuindo de 9, 7, 5, 3 e 1. Aqui vai ser 1, 3, 5, 7 e 9. Então, aqui, como eu já tenho os 7, então aqui eu já vou iniciar os quadradinhos. Já faço aqui o primeiro. 2 correntinhas. E quadradinho aqui na direção do quadradinho da carreira anterior. Quando chegar aqui, eu faço mais um quadradinho, para ficar com 9, para que ele fique certinho. Então, aqui, ó, eu estou nesta carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É como se eu estivesse nesta carreira aqui, ó. Então, eu vou fazer e depois ela vai começar essa diminuição novamente. Vai ser repetição daqui. Então, eu vou terminar aqui, ó. Quando chegar aqui no meio, ó, é a mesma coisa. Vou ter somente um bloquinho com os 4 pontos altos e os 9 quadradinhos. No final, eu tenho 7 pontos altos, igual eu tenho aqui, ó. Então, para você que quer imprimir o gráfico, acho que fica mais fácil. Depois que você chega aqui, ó, só você começar a repetir tudo novamente. E aí, você vai poder fazer o tapete do tamanho que você desejar. Ele é bem fácil de fazer depois que você pega o jeito aqui. Vou fazer os 9 quadradinhos e já volto. Fiz os 9 quadradinhos e o bloquinho de 4 pontos altos. Então, entre esses 9 quadradinhos e o outro aqui do outro lado, vai ter somente um bloquinho com os 4 pontos altos. 2 correntinhas e começa a fazer os 9 quadradinhos. Então, aqui, se você já trabalhou o tapete aqui, ó, vários motivos, ele finaliza também nesta carreira aqui, dos 9 quadradinhos, para ficar igual aqui, ó.
Então, se eu comecei ele fechando, eu termino abrindo, para ficar igual dos dois lados, nas duas pontas. Então, quando a gente for terminar o tapete, nesta carreira, depois você vai fazer 2 carreiras em ponto alto com a agulha número 3, para que o ponto fique mais fechadinho. Continuando aqui, eu vou fazer os 9 quadradinhos e vou finalizar com 7 pontos altos. Então, aqui na carreira anterior eu terminei com 4, quando eu chegar aqui eu finalizo com 7. Aqui, então, eu terei o último quadradinho. Então, o tapete vai ficar desta forma. Aqui eu tenho um motivo já, ó, que é essa parte aqui, ó. Então, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Contando com essas duas em ponto alto. Então, cada motivo tenho 10 carreiras. A partir de agora, você vai fazer repetição. Então, você vai voltar aqui, ó, a olhar nesta carreira aqui, ó. Agora aqui eu terminei com 9. Então, a próxima tem 7, que é esta carreira aqui. A próxima 5, a outra 3, a outra 1. Repete aqui, ó, essas 3 carreiras. Essa do 1 e a do 1. E essa do meio são todas iguais, só mudando a direção dos bloquinhos. Depois começa aqui a abrir novamente os quadradinhos. Então, você vai fazendo. Aqui você vai diminuir, então vai fechar essa parte aqui, que é dos quadradinhos. E essa parte aqui, onde tem o X, é essa aqui onde nós já fizemos. Então, agora você vai repetir as carreiras e vai terminar desta forma, nessa carreira aqui, que tem os 9 quadradinhos, um bloquinho e 9 quadradinhos. Então, agora eu vou fazer a carreira em ponto alto, as 2 carreiras em ponto alto. Eu só vou aqui fazer as 2 correntinhas, virar e fazer o primeiro ponto alto, depois eu já vou trocar de agulha. Que eu já faço o primeiro pontinho. Então, eu já tenho aqui as 2 correntinhas e o ponto alto. Agora, com a agulha 3, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Então, aqui do lado eu tenho 7 pontos altos. Eu vou ficar com 7 pontos altos, contando com as correntinhas que eu iniciei. Onde eu tenho 2 correntinhas, eu faço os 2 pontos altos. Onde eu tenho um ponto alto, eu faço um ponto alto. Onde eu tenho as 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Ponto alto em cada ponto alto. Então, no final da carreira, eu terei os 70 pontos altos de base para ficar igual aqui onde eu iniciei a carreira. Então, eu vou fazer assim até o final. Quando chego aqui, eu faço um ponto em cada ponto de base. Aqui no final também eu faço um ponto em cada ponto de base. 2 pontos aqui onde eu tenho o espaço de 2 correntinhas e um ponto alto em cada ponto de base. Ó, está ficando bem certinho, ele não está se abrindo, porque eu estou fazendo com agulha menor. Então,
Se você não tem agulha menor, você pode fazer um ponto mais apertado aqui. Se você tiver dificuldade, você volta no início do vídeo para continuar ali no tamanho do tapete, no comprimento. Volta aqui na carreira onde começamos aqui e você continua, porque vai dar certinho aqui, ó. Se você aqui eu já estou finalizando, mas para quem vai continuar o tapete, que aqui eu tenho 9, depois eu terei 7, então será esta carreira aqui do 7. Você volta o vídeo aqui e vai continuar. Ou você também pode fazer pelo gráfico, que eu vou deixar no meu Face. Vou fazer assim até o final, meus 70 pontos altos. Chegando aqui, eu vou fazer as duas correntinhas, virar o trabalho e trabalhar mais uma carreira para que fique duas carreiras igual aqui, ó. Então, a próxima ponta eu também vou fazer desta forma, duas carreiras em pontos altos. Vou terminar a minha e já volto para dar continuidade. Terminei aqui minhas duas carreiras, então, em ponto alto, com 70 pontos altos aqui no final da carreira. Agora, eu vou usar a agulha 3,5. Então, agora, depois que eu terminei aqui todo o tapete, eu vou fazer uma carreira em volta do tapete, toda em ponto baixo. Aqui nos cantinhos, eu fiz 5 pontos baixos. Então, aqui nesse primeiro, eu vou fazer apenas 3 pontos baixos e vou terminar depois aqui quando eu estiver no finalzinho da carreira. Mudou um pouco agora a claridade, porque agora já está noite, então ficou um pouco diferente, mas eu espero que vocês consigam enxergar bem. Então, aqui agora com a agulha 3,5, aqui eu estou, ó, na lateral do tapete. Descendo aqui, ó, o ponto vai ficar deitado. Então, nesse ponto alto aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Três pontinhos no mesmo espaço. Vou no próximo ponto alto aqui deitado. Então, em cada ponto aqui, eu vou fazer agora 2 pontos baixos. No mesmo espaço aqui, ó. Vou no próximo. 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, aqui, ó, em cada carreira, na direção aqui da carreira, onde eu tenho ponto alto ali, eu faço 2 pontos baixos aqui no mesmo espaço. Vou no próximo espacinho. 2 pontos baixos. Vou aqui no próximo. Para o meu ponto aqui ficou bom com esses 2 pontos baixos aqui no mesmo espaço. Aí, dependendo da tensão do seu ponto, se você vê que é muito, você pode fazer da seguinte forma: 2 pontos, no próximo você pode fazer 1. 2 pontos, 1, 2 pontos, 1. Ou se for um ponto muito apertado, 3 pontos, 2, 3, 2 e assim por diante. O meu deu certinho 2 pontos em cada ponto deitado aqui. Eu vou fazer até o finalzinho, quando chegar na curva, eu volto para mostrar como que eu fiz na curva. Quando eu chego aqui, então, na curva, onde eu tenho esse ponto alto e depois eu começo aqui. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. Faço primeiro, segundo, terceiro. Os outros 2 pontinhos eu já faço aqui com o trabalho virado. Faço aqui mais 2
pontos baixos. Aqui também você pode fazer menos pontos, se você notar que é muito ponto, fazer 5 pontos. Agora, em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Na direção aqui do ponto alto, faço um ponto baixo. Continuo fazendo ponto em cada ponto de base. Sem pular nenhum pontinho, vou fazer ponto baixo até chegar na outra curva. Quando chegar lá na outra curva, faço novamente os 5 pontos baixos da mesma forma que eu fiz ali naquele ladinho. Aqui sempre cuidando para não pular nenhum ponto. Um ponto em cada ponto de base. Vou trabalhar assim por toda a volta. Quando chego aqui, eu faço os 5 pontos baixos. Continuo fazendo 2 pontinhos em cada ponto alto aqui deitado. Chego aqui na outra curva, novamente eu faço 5 pontos baixos. E aqui eu continuo também fazendo da mesma forma que eu fiz aqui. Um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior. Vamos fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, faço um ponto baixo. E aqui dentro, onde eu comecei esses 3 pontos, eu faço mais 2 pontos baixos e finalizo a carreira aqui nesse terceiro pontinho. Sem arrematar o fio, daí você vai continuar para fazer o bico pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, quando eu termino a carreira aqui, eu já inicio essa parte, que é no vídeo que eu tenho já no meu canal esse bico. Você também pode fazer outro modelinho de bico, não tem problema. Mas para fazer este é desta forma que vamos proceder. Então, fica pronto desta maneira. Então, aqui, ó, ele vai ficar pronto. Trabalhei aqui, ó, os 5 pontos baixos. Então, aqui ele não ficou muito ponto e nem pouco ponto. Trabalhei por toda a volta e depois fiz a parte do bico. Então, espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, pode me chamar no Face ou deixar o seu comentário aqui, que eu estarei respondendo assim que possível. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e até a próxima videoaula.